algumas pessoas entrarem. Eliane, bom dia. Bom dia, André. Bom Bom dia, tudo bom? dia, Eliane. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Vamos começar, né? Uma manhã bem inspiradora. Eu estava olhando lá, né, o chamado para a live, eu falei assim, gente, que responsabilidade. Mas eu estou muito honrada de estar aqui. É um prazer enorme estar, né, estar falando de um assunto que eu sou tão apaixonada, que eu venho pesquisando há tanto tempo e contribuindo, né, para esse momento que a gente está vivendo agora. Isso, você já tem estudado isso há muito tempo, né? Eu me lembro quando você foi para o Butão, que foi uma viagem inesquecível. Depois você podia contar um pouco pra gente. Mas vamos lá, né? Conto. 9 horas. Vamos Nove apresentar a horas. Leidiane. Eu acho que vamos. Queria que você se apresentasse. A Leidiane é uma pessoa com uma energia muito boa, é uma pessoa que sempre traz um otimismo muito grande. Eu acho que a gente precisa disso. E você tem uma espiritualidade que eu acho que é meio fora da curva, né? Eu acho que assim, você estuda isso bastante, mas você. E nesses momentos que a gente vê que as pessoas estão mais angustiadas, que as pessoas estão em casa, né, estão isoladas, eu acho que isso tudo a gente precisa muito dessa espiritualidade. Eu acho que é super importante a gente ter essa fé, né? No espiritualidade, eu acho que a gente conversa muito, não é uma religião X, Y, Z, é essa fé interna. É isso que a gente Sim. precisa, porque as pessoas estão precisando de ter essa autoconfiança que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho disso pra gente, dessa importância da espiritualidade. Tá bom. Como sempre eu faço, ei, Reinaldo, quanto tempo? É bom ver as pessoas aqui. Antes de eu iniciar Eu vou efetivamente, tentar ver as perguntas também, tá? E eu vou te passando. Eu vou pegar meu óculos, porque então eu não enxergo tá nada. bom, tá bom. Antes da gente iniciar efetivamente a nossa conversa, o nosso bate-papo, como sempre eu faço, eu gostaria da gente trazer a consciência do momento presente, né? Porque afinal, quando a gente estuda e a gente se entrega para o caminho espiritual, os maiores aprendizados é a gente viver o momento presente, a gente saber o que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu queria propor, assim, enquanto as pessoas vão entrando e para a gente se conectar e trazer essa conexão aqui agora, a gente fazer 1 minuto de silêncio. É uma coisa bem simples, eu vou contar aqui no cronômetro, mas é 1 minutinho só de silêncio para a gente trazer a consciência do que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu vou tocar um sininho e antes da gente começar, a gente faz esse minuto e depois a gente vai para o que a gente veio fazer aqui. Super Pode bacana. Eu ser, acho que Eliane? são, assim, pode, claro, eu acho que são, assim, três palavras super que a gente está vivendo, né? Essa angústia. Que é isso? O isolamento social, nós somos seres sociais. Essa quarentena que a gente não sabe até que quarentena que é essa, que eu acho que nem chama mais quarentena, a gente não sabe até quando, né? E esse distanciamento das pessoas, porque a gente precisa. Então, vamos lá, para esse minuto de silêncio, Tá, eu vou pedir para todo mundo a que gente fala. está assistindo a live, né, para a gente estar num lugar, para a gente até respeitar esse momento, que eu sei, às vezes a gente está agitado, fazendo um monte de coisa, mas para a gente fazer valer a pena verdadeiramente esse momento com a consciência do momento presente. Então, eu vou tocar o meu sininho aqui. E eu vou pedir para a gente ficar em silêncio, respirando, prestando atenção na respiração.
E aí eu queria que todo mundo que estivesse conectado com a gente aqui agora falasse duas palavras que eu vou falar aqui agora. Eu tenho paz. E respira. E agora você vai falar: eu sou a paz. Observa a diferença de falar: eu tenho paz e eu sou a paz. O nosso ego quer sempre ter alguma coisa. E a nossa alma quer sempre ser alguma coisa. Quando a gente fala que a gente tem, a gente controla. Quando a gente fala que a gente é no momento presente. Sem precisar de certificado, sem precisar de título, simplesmente sendo o momento presente e vivendo o aqui e agora com a consciência de que somos a paz ou o amor ou qualquer coisa que a gente deseje ser agora. Respirem profundamente. Deixa eu desligar aqui. Podem abrir os olhos, pode abrir os olhos, Eliane, volta. Delícia. Então, antes da gente começar efetivamente, eu queria trazer essa consciência do tenho e do eu sou. Porque a gente, nesse caminho, muitas vezes, a gente acha que a gente tem que ter um monte de coisa. Na verdade, a gente já é esse tanto de coisa que a gente busca, só que a gente precisa de dar espaço. E a gente só consegue dar espaço quando a gente presta atenção na gente mesmo no momento presente, né? Então, começando, né, o nosso bate-papo, e falando um pouquinho, né, você pediu para me apresentar, eu sou uma pessoa que eu acho que já vem estudando liderança humanizada há mais ou menos uns 6 anos, desde quando eu tive um burnout e passei por um momento, uma experiência de quase morte, né, há uns anos atrás, onde nem se falava nisso. E nessa experiência de quase morte eu fui pensar e pesquisar e refletir como que eu recuperava a minha energia. Igual mesmo você falou, Leide, você tem uma energia, né? E aí eu perdi essa energia, né? E aí eu falei, onde que eu busco ela de novo? Onde que eu vou encontrar a mim mesma, né, com essa questão da energia? E aí, nessa caminhada, eu venho de um background de consultoria de gestão, eu trabalhei muitos anos em consultoria de gestão de grandes empresas, saí desse cenário e fui atender os pequenos, os médios e os grandes. E aí eu fui entender que o sofrimento, a dor, tudo que eu sentia estava em todos os cenários que eu estava atendendo, né? E aí, nesse caminho, eu me tornei especialista de mim mesma. Eu comecei a entender como que eu funcionava. E a partir do momento do entendimento de como o meu sistema funcionava, eu entendia cada vez mais como o outro funcionava. E eu fui buscando resposta para as perguntas que eu fazia para mim mesma. Porque até então, as pessoas falavam, você tem que ficar calma. Eu falava, beleza, eu tenho que ficar calma, mas como é que eu faço isso? Você tem que ficar tranquila, você tem que quebrar a crença, mas como é que eu quebro? Então, foi um momento que eu passei, Eliane, nos últimos anos, de buscar as respostas para as perguntas, né, que eu me fazia. E aí, nessa caminhada, eu fui em vários lugares, né, onde tinha resposta para a minha pergunta. Eu não medi esforços para ir atrás dessas respostas. E nessa caminhada, eu fui para o Canadá estudar um pouco sobre felicidade e colaboração, né? Eu devorava os livros, fazia pergunta para as pessoas no meio da rua sobre felicidade, colaboração, trabalho voluntário. E aí, na época, né, você lembra que eu até te liguei, eu falei, Eliane, eu estou aqui no Canadá e uma amiga minha me ligou para ir para o Butão, você acha que eu devo ir? Como é que... Eu não sei se isso tem valor no mundo corporativo, é um congresso de felicidade nos negócios. Como é que será isso?
Aí eu lembro que você me apoiou muito, inclusive eu queria agradecer imensamente a BRH. Eu encontrei a BRH nesse momento do burnout, no grupo, através do grupo Conhecer. E o grupo, né, na época a coordenadora era Elaine, todo mundo me acolheu muito bem, eu fui muito bem acolhida pela BRH, né? Então eu sou muito grata ao acolhimento que eu tive naquele grupo. E na época eu estava iniciando a minha jornada no mundo de autoconhecimento e desenvolvimento humano, e as meninas me acolheram de uma maneira assim encantadora. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, que bom. Né? E isso demonstra também a diversidade, porque naquela época eu não estava ligada à empresa nenhuma. É um grupo que existe até hoje. Eu não sei se você ainda está, mas o grupo está lá. Não estou lá ainda. Não existe ainda. Elaine está como coordenadora. Então, falando um pouquinho de felicidade, né, durante todas essas pesquisas que eu fiz, a gente pode entender felicidade de diversas formas. Existe a felicidade muito forte dentro da psicologia positiva, que muitos RHs têm estudado, que está muito ligado a essa questão do bem-estar psicológico, do propósito. Tem a linha de pesquisa, que é essa linha da psicologia positiva, é muito o Mark Seligman, que difundiu isso tudo e está difundindo as pesquisas. Tem uma linha que poucas pessoas conhecem, que é da Universidade de Michigan, que é do Kim Cameron, que fala de liderança positiva, que trabalha perdão, compaixão e gratidão como virtudes essenciais para criar um clima de bem-estar psicológico. E aí tem também a linha que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu trabalho hoje com ela, através do desenvolvimento de líderes, né, e de organizações, que é da felicidade interna bruta, que vem lá do Butão. E aí, quando a gente pega essa questão da felicidade interna bruta, é um desafio, né, porque é um modelo num país oriental, para a gente aplicar no Ocidente. E quando a gente fala de Ocidente, a gente tem muitas questões em relação ao tempo e à escassez do tempo e outros modelos e mindsets de pensar a felicidade. E aí, esse é o desafio de trazer esse mindset da felicidade interna bruta para o mundo, aqui do Ocidente, para o mundo organizacional. E aí, falando um pouquinho do FIB, o FIB é importante a gente entender que ele não é pauta só de RH. O FIB é principalmente pauta de conselho, porque ele trabalha 9 pilares de governança. Então, ele é um modelo não só de bem-estar psicológico, mas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento organizacional. Ele pode ser usado como modelo de consciência, de propósito e de, principalmente, inteligência espiritual. Né? Eu assisti sua live ontem, né? Você estava falando muito da inteligência social, né? E nós somos seres sociais, o pertencimento é necessidade do ser humano, todos nós precisamos de pertencer a algum grupo, e quando a gente fala agora desse momento que a gente está vivendo, a base, né, uma das bases da felicidade são os relacionamentos, e por isso que a gente está sofrendo tanto como a gente está sofrendo. Né? Então, se eu estiver falando perdas, muito... né? Lidando com essa perda dessa conexão, né? Exatamente. Toda perda traz muito sofrimento. Toda perda traz muito sofrimento. Só que essa perda... E converte muito mais as pessoas, a perda, vê-se assim, por esse aumento da espiritualidade, para alguma religião, alguma crença que eu acredite mais, né? E essa crença... dessa busca da felicidade, essa busca, eu acho assim, sincera do significado das coisas, do que significa esse momento que a gente está vivendo, do que significa o pós, né? Depois desse momento. Sim. A felicidade, ela está muito ligada ao sentido. Tanto que o sentido tanto é que uma das bases que a gente estuda muito é o Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra austríaco que ficou 3 anos no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, e ele chegou à conclusão que a felicidade não é algo a ser perseguido, mas é a consequência de uma causa, em dedicação a uma causa. Então, nesse momento agora, eu não vou falar muito sobre as teorias mais... É interessante, né? O caso dele, que eu acho que até vale a pena a gente falar, e as pessoas perguntavam, né? Como é que você conseguiu sobreviver esses 3 anos? Porque tantas pessoas foram embora, e ele sabendo que cada dia ele poderia, né, morrer.
e tudo. E era esse significado, né? Era essa fé, essa crença que ele fala, não é alguma coisa assim nesse sentido? Ele tinha uma vontade tremenda de voltar para casa, né? E se apegou a isso e fez. E ele fala que quando você perde tudo, você experimenta o último grau da liberdade humana. E aí eu volto para a questão dos níveis de consciência lá do Richard Barrett, que a gente trabalha muito em implementação organizacional, falando de cultura. Quando ele traz os 7 níveis de consciência, e a gente tem outras linhas de pesquisa, como Ken Wilber, como o Dr. David Hawkins, que fala de escala de emoções, que 85% da população está em níveis de consciência muito baixo, de culpa, de medo, de falta de perdão. Então, a provocação que eu faço é se antes do coronavírus e antes da pandemia, nós já não estávamos assim, já que a capa da Exame de fevereiro foi o burnout. Então, será que é o coronavírus mesmo que está provocando isso? Ou as nossas escolhas mediante a nossa vida e o nosso baixo grau de inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual hoje ela está se tornando uma ciência, uma bandeira, né, levantada por uma cientista de Harvard e do MIT, que é a Dana Zohar, e ela ajuda grandes empresas e bancos, inclusive, a repensarem os seus negócios a partir da inteligência espiritual. Porque a inteligência emocional te ajuda a olhar suas emoções mediante alguma situação. Então, como eu estou lidando com a Eliane agora, como eu estou lidando na minha reunião agora. A inteligência espiritual fala, para que eu estou fazendo isso? Qual que é o sentido de eu fazer isso? Se eu sei que um dia eu vou morrer. Né? Então, às vezes, a gente tem apego, né? É importante a gente ver que a gente tem apego, e apego a gente tende a achar que é só as coisas materiais, mas o apego no caminho espiritual ele é muito pior. A gente está falando de prazer e dor, fama e reputação, elogio e crítica, ganhar ou perder. Então, quando a gente traz essas consciências do caminho espiritual, a gente consegue entender muito mais o sentido das coisas. E aí eu trago a consciência para a compaixão. Compaixão vem do latim compassione, que significa sofrer com. Então, o sofrimento, ele gera conexão. A gente fala muito de empatia, mas a empatia ela é um dos passos da compaixão. Para a gente chegar na questão da verdadeira compaixão, a gente conecta de maneira empática e depois a gente age junto, a gente ajuda o outro ou a gente mesmo a se libertar desse sofrimento. Né? Então, trabalhar o ego nesse cenário é muito importante para a gente pedir ajuda. Porque muitas vezes também o líder se acha todo poderoso, acha que ele vai dar conta de tudo, e nem sempre ele vai dar conta de tudo. É importante conversar, né? Trazer a vulnerabilidade para esse momento e falar, olha, eu não dou conta e eu preciso de ajuda. É muito importante a gente trazer a consciência de que ninguém, agora, na situação que a gente está vivendo, o coletivo, ele tem uma força. A gente fala de liderança reversa, né? De começar a trabalhar de baixo para cima, eu falo que é o efeito bidê, tem o chuveiro, né? A liderança ali é o chuveiro, de cima para baixo, e agora a gente trabalhar de baixo para cima, a liderança reversa. Tanto é que em grupos que eu estou estudando da teoria do U, que são 6.000 pessoas ao redor do mundo discutindo soluções, foi falado que a solução para a crise que a gente está vivendo possivelmente virá das favelas, ou seja, do gueto. Então, quando a gente está falando de coletivo, é engajar, dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que um papel muito importante do RH é dar oportunidade para as pessoas de baixo falarem e expressarem as suas necessidades e todos juntos encontrar uma solução. Não colocar tanta carga no modelo tradicional, porque a gente está caminhando para um modelo sem hierarquia, né? Um modelo com estruturas mais flexíveis. Então, o coletivo, eu sempre falo com as pessoas, né, que eu diminuindo o controle, né? Diminuindo o controle, diminuindo os riscos, a gente tem que isso. Eu espero que esse pós-coronavírus a gente pelo menos tenha essa lição de conseguir diminuir mais esse controle e que as pessoas consigam mais assumir os riscos, né? Lidando mais com essa vulnerabilidade de cada um, com a vulnerabilidade das coisas, né? Exatamente, exatamente. Entender que não tem super-herói, né? Se a gente entender, se eu falar, se eu tenho que dar conta de tudo, meu ego está dominando, não a minha alma. A alma quer a felicidade de todo mundo.
Então, eu acho que é importante, eu falo, é uma frase que eu gosto muito, é que se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, tenta dormir com um mosquito, né? Então, se você é estagiário, se você não importa a sua função dentro da empresa, se você sentiu que você tem espaço para ser ouvido, às vezes a solução está em você. Só que muitas vezes a gente, com o modelo que a gente vem tradicional, de comando e controle, não dá espaço para esse vazio de escuta do momento presente e deixar as coisas emergirem. Né? E ano passado eu fui num retiro de lucro com compaixão. Né? Eu sempre estou envolvida num monte de coisas que ainda quase ninguém está falando, né? Porque eu estou trazendo esse conhecimento para cá. E aí foi muito legal ir nesse retiro. Era um retiro dentro do monastério budista, né? Falando de meditação. Não tem viés religioso, tanto é que eles fazem vários retiros de neurociência, né? Estudando o cérebro. E era um retiro focado para gente de negócios. Então tinham 400 pessoas de 27 países ligado ao mundo dos negócios. Seja um pequeno empreendedor, um grande executivo, um coach, um analista, não importa, né? Todo mundo que está envolvido no mundo dos negócios. E lá, um dos nossos exercícios, né, nesse retiro, tinha dia que a nossa bandeira era not to do, nowhere to go. Não fazer nada e não ir para lugar nenhum. A nossa tarefa era não fazer nada. E lá ninguém se importava com os cargos. Porque uma base da espiritualidade é a equanimidade. Né? Nos programas de liderança que eu faço, é proibido falar o cargo. Porque ninguém está querendo saber... Fala o nome desse retiro, Leide, por favor. Estão pedindo, fala o nome desse retiro. Chama Business Retreat, Lucro com Compaixão, em Plum Village. Plum Village é no interior da França. Não foi aqui não, foi, né? E lá nesse retiro, a gente tinha um grupo, as famílias, né? Então, o CEO lavava prato, limpava banheiro, a gente cuidava do jardim. E nesses processos de fazer coisas simples, a gente ia fazendo processo de cura. Eu mesma cuidando do jardim, eu tive um resgate de uma memória da minha avó, que foi uma coisa assim linda e que eu comecei a gerar valor para as coisas mais simples. Então, a gente pode fazer isso agora na quarentena. O simples fato de cuidar da casa, né, de resgatar coisas que há muito tempo não fazíamos, os dons e talentos, a gente pode fazer coisas para resgatar o simples e começar a aceitar que tudo que estamos passando tem um motivo, um porquê e um para quê. E aí é importante a gente entender, Eliane, a diferença de aceitar e reconhecer. Muitas vezes a gente aceita, que é o propósito mas que a gente fala muito hoje, né? De buscar esse propósito, que nada mais é que esse significado para as coisas. Sim, o sentido, né? É a causa. Sentido, né? para as coisas, tem causa. Uma diferença de sentido o porquê e de eu faço propósito. Aquilo, né? O sentido. Mas o porquê eu faço o que eu faço. Isso. Porque as pessoas confundem missão, propósito e sentido. São coisas completamente diferentes, né? Mas são coisas, os três são interligados em direção a algo maior. O propósito é a causa última, que é o mais difícil de achar. O sentido é o que vai te levar, é como se fosse a força motriz que te leva para esse caminho do propósito. E às vezes a gente aceita a situação, mas a gente não reconhece ela. E aí a gente não vai para ação e não pede ajuda e não faz a cura. Tem muito preconceito com a palavra cura, né? Todos nós somos seres emocionais e precisamos de curar algo. E aí quando a gente vem com a vulnerabilidade de entender que eu preciso de olhar para isso com amor e com amorosidade de olhar para o problema, é que eu vou resolver ele. É igual no mundo organizacional, eu falo que não tem diferença nenhuma, né? Se eu tenho um problema de negócio para resolver, eu não faço uma reunião com as pessoas, não traço cenários, não olho para ele e não vou fazendo um pouquinho a cada dia até resolver a solução e depois eu comemoro, porque tem que comemorar. A mesma coisa é quando a gente fala no caminho da espiritualidade, no caminho das emoções. Eu olho para aquilo, eu resolvo aquilo, eu reconheço, eu fico com a dor. Porque a gente nega a conexão com a dor. E quando a gente fala de compaixão,
a gente está falando de entrar em contato com a dor. E autocompaixão é de entrar com contato com a nossa própria dor, né? Então, é muito importante a gente entender que entrar em contato com as nossas emoções gera esse sentimento de vulnerabilidade, de tristeza, de conexão, e aí a gente consegue acionar a nossa criatividade, porque a inteligência espiritual, uma das bases que a gente desenvolve é a criatividade, que é uma das competências do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Que quanto mais criativos nós formos, mais empoderados a gente está para resolver problemas complexos, né? Então é muito importante a gente... isso tudo está muito, muito conectado, né? Essa questão de todas esse viés, né? De felicidade, colaboração, espiritualidade e autoconhecimento. Então, quando a gente conecta o sistema, a gente tem ascensão de consciência. O que não dá é para a gente também ficar só no autoconhecimento, né? Olhando para o outro o tempo todo, olhando para fora, e não trazer a consciência, o para quê disso, que é a inteligência espiritual, né? Eu acho que eu estou falando demais, né, Eliane? Eu não paro. Não, excelente. Eu acho que assim, a grande expectativa é a gente controlar mais essa incerteza, né? As pessoas estão sem essa certeza. E dentro, logo no início, você falou, né, se isso já era uma coisa que vinha acontecendo, né, essa dificuldade das pessoas, ou que, claro que o coronavírus acelerou. Mas a gente sabe, né, que depois, pela ONU, esse ano já seria o ano de mais depressão. A depressão matando mais que problemas cardíacos. Então, assim, já era oficial isso. Né, 2020 já seria. Então, veio ainda o coronavírus, que isso vai aumentar muito, que essa dificuldade das pessoas lidarem com essa incerteza, e aí as pessoas vão muito para o remédio, que acaba sendo a solução. Né? 2019 foi o maior ano de remédios, ansiolíticos, antidepressivos, enfim. Né? Então, eu acho que tem muito disso. E um outro ponto que você falou, que eu acho que é muito importante, é que a gente está trabalhando muito, a gente está conseguindo aprender muito mais sobre as virtudes. Quem é mais esperançoso, quem que é mais leve, quem que traz uma energia melhor, quem não é muito otimista. Então a gente vai trabalhando muito essas virtudes e conhecendo muito mais. Fala um pouquinho dessas virtudes, porque eu acho que é um tema interessante. Amo. Dentro da psicologia positiva, né, tem um instituto muito famoso que é o Via Caractere, que é uma ONG, que eles fazem pesquisa, e é gratuito, tem um assessment gratuito lá sobre forças de caráter. Na verdade, eles elencaram 6 virtudes distribuídas em 25 forças de caráter. E a virtude, isso vem da filosofia, né, que é de Aristóteles, que fala também que só os bons podem ser felizes. E somente quem vive uma vida de virtudes pode ser feliz. Então, quando eu comecei a estudar, foi libertador para mim também, porque quando eu vi que a apreciação da beleza era uma virtude, porque a gente tende a achar que só as virtudes que são demandadas no momento são virtudes necessárias, mas igual você falou, as pessoas vão descobrindo as suas virtudes. Né? Então, quando a gente trabalha as virtudes, isso é da felicidade também, que na felicidade a gente tem 2 conceitos de felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. A felicidade hedônica é do sentido de ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. O problema é que ela não ensina a lidar com o sofrimento. E a eudaimônica... Que não tem fim. Que não tem fim, que não tem fim. Não tem fim, e a eudaimônica... que nunca vai ser satisfeito. Nunca vai ser satisfeito. E a eudaimônica vem do eudaimonismo, do daimon, do divino e ser benevolente que tem dentro de mim, que vem das virtudes. Só que a gente precisa de entender quais são as nossas virtudes. Porque às vezes a gente acha que só ser otimista é uma virtude. Mas espera aí, eu sou otimista, um é otimista, o outro é humilde. Um é otimista, o outro aprecia a beleza. Um é otimista, o outro tem perdão. Um é otimista, o outro tem liderança. Um é otimista, o outro tem criatividade. Então são 25 virtudes que a gente trabalha para colocar elas em prática. E uma coisa interessante também que a felicidade fala da ciência é que tem que usar esses dons, talentos, virtudes na potencialidade máxima. Então tem que gastar. É hora de gastar as virtudes
sem ter medo de ser julgado. Porque todo mundo, quando a gente fala de autoconsciência e de propósito, todos nós temos um propósito interno. Então, todo mundo tem uma virtude para contribuir. O problema é que a gente se espelha no modelo que sempre o outro, né? O outro tem isso, a gente está focando naquilo que a gente não tem. Só que é hora de focar naquilo que a gente tem, porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir, todo mundo tem alguma coisa para ajudar. Eu falo, gente, sempre falo essa frase: se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, dorme com mosquito. Você tem um poder enorme de engajar. Um CNPJ é uma reunião de CPFs. CPFs saudáveis geram um CPF bom. Então, um coletivo saudável CNPJ bom. O indivíduo saudável gera um CNPJ bom. Né? Então, eu acredito que as virtudes, elas são fundamentais para não deixar a gente cair no cenário de estresse, né, de depressão, de pânico. Né? Eu já passei por isso, queria falar para vocês que é difícil para todo mundo, foi difícil para mim, né? E não é fácil. Já vivi vários momentos, né, da mente ficar completamente perturbada, mas o mais importante é a gente respirar e trazer a consciência que tudo passa, de que isso tudo um dia vai passar. Né? A inteligência espiritual... A gente trabalha muito essa questão da impermanência, né? E agora é hora da gente resolver, viver o momento presente, mas já começar a visualizar a vida que a gente quer daqui a 2 anos, porque isso tudo vai passar, né? Então, o que a gente quer, eu acho que... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, Eliana. Não, eu acho que a gente já está com o tempo aí meio... Eu acho que a gente pensar assim, o que eu quero depois desse coronavírus, né? O que eu estou levando? Então, aonde que eu quero chegar? Se a gente quer, às vezes a gente pergunta, algumas pessoas dizem, eu quero retomar, eu quero voltar a viajar, eu quero sair toda manhã, tomar meu café da manhã, correr, sair para ir para a empresa, eu quero retomar o contato com as pessoas, mas o que eu quero? O Karnal falou uma coisa super linda outro dia, numa entrevista que ele estava dando, que perguntaram isso para ele falou assim, eu quero chegar a ver a árvore de Natal desse ano. Eu achei isso super bacana. E a gente quer isso, a gente quer já enxergar lá na frente. Exatamente. Né? Então, assim, como que a gente pode cuidar melhor de nós mesmos, né? Cuidando muito com essa compaixão, cuidando muito melhor que o outro, né? Porque eu acho que a gente cuidando melhor da gente, a gente está cuidando do outro também e vice-versa, para a gente conseguir chegar melhor disso. Dá uma dica, a gente... Eliane, da respiração. Oi, travou? Travou. Agora volta. Dá uma dica, travou? Eu vi até Voltou? Dá uma dica. Falando um pouco, né, da importância dessa respiração, da meditação e tudo, eu queria que você falasse assim, algum exercício que as pessoas podem fazer logo pela manhã, e eu vou vendo as perguntas aqui, para ver o que a gente tem. Uma coisa que eu faço, né, que funciona muito para mim, é de sair de mim mesma e me olhar como observadora de mim mesma. Então, quando eu, por exemplo, eu estou ansiosa, né, eu começo a respirar, coloco atenção na respiração e falo para mim mesma, eu não sou o pânico, eu sou uma consciência vivendo um momento de pânico. O que é consciência? A consciência é como se fosse a tela do cinema, aquela tela em branco que vai passando um monte de filme. Os filmes, as cenas do filme são os nossos pensamentos. Então, quando você presta atenção que você é a tela em branco, a gente tende a entender que tudo aquilo ali vai passar. Então, um exercício que eu faço muito eu volto a atenção na respiração e falo, eu não sou esse pânico, eu não sou a ansiedade, eu sou uma consciência vivendo um momento de pânico ou de ansiedade. Que aí eu vou começar a entender que esse pensamento que está me gerando essa negatividade, ele vai passar. Que isso daí é só um momento. E quanto mais eu respiro sem julgamento, volto a atenção para a respiração, né? Então existe uma crença que meditar não é não pensar em nada, é uma crença que a gente pode colocá-la por terra agora.
E aí a gente começa a entender que a consciência da respiração e do momento presente é o mais importante. Então não tem muito segredo, né? O segredo é focar a atenção na respiração e aí eu saio de mim mesma, né? Não sei se todo mundo consegue fazer isso, sair de si, olhar para você mesmo e falar assim, eu não sou esse pânico, eu sou uma consciência vivendo um momento de pânico. E aí pode ir respirando e respirando. Outra dica também é respirando, contar de 100 até o número 1. Então, respiro, conto 100. Respiro 99. Respiro 98. Decrescente, de forma decrescente, a gente respira e vai respirando e vai acalmando. Porque quando a gente trabalha a respiração, a gente está ali entrando em contato com o nosso coração, né? E com todo o nosso sistema nervoso e amenizando a situação. Né? Então, eu acho que a melhor dica para isso daí, eu não sei de todas que eu já vi, né? Assim, para mim, funciona muito essa questão da consciência. E eu já falei isso em outras lives também, o pessoal gostou muito. Falou, não, peraí, se eu começar a achar que eu não sou aquela dor, mas eu sou uma consciência, é como se eu estivesse vendo uma tela de cinema. E aí, eu não me misturo com aquilo. Eu estou vendo aquilo em mim, eu passo por aquilo, aceito aquilo, mas eu sei que eu não sou aquilo. Uhum. Alguém está A pedindo... Adriana Fantoni fala uma coisa interessante, que a gente trouxe esse movimento do capitalismo consciente, e ela fala, né, que inteligência espiritual é considerada pelo capitalismo consciente como essencial para a liderança consciente, que eu acho que é essa liderança que a gente está falando. Né? Sem ela é impossível ao líder trazer a sua integridade para o trabalho. A Adriana vai ter uma live com a gente para a gente falar um pouco desse capitalismo consciente. Sim. Eu acho que ele vai emergir com uma força muito maior, né, nesse pós-coronavírus. Tem várias... O capitalismo consciente é um movimento que eu sou, assim, bem simpática a ele, né? Porque ele fala também, se sua empresa não existe para curar uma dor do mundo, ela está fadada ao fracasso. E tem uma coisa que eu amo na linha do capitalismo consciente, que é a liderança Shakti, que fala do equilíbrio do masculino e feminino dentro das empresas. E é uma coisa muito poderosa, porque o masculino, ele quer meta, ele quer ser objetivo. O feminino é o intuitivo, é o afetivo e a colaboração. Tanto é que a gente fala que a era que a gente vai viver agora é a era do afeto e da colaboração. E que a era do cuidado. A era do cuidado. E eu vou falar para vocês, não tem ser no mundo mais especial e mais com PhD do que as mulheres para fazer isso, né? Para cuidar. Da era do cuidado. A era do cuidado, né? Então, eu também sou super fã do capitalismo consciente, né? A gente vai fazer uma live, depois a gente vai falar disso. Leide, bom, o nosso tempo tá assim, a gente vai pegar as perguntas depois. Quero te agradecer muito. E vamos deixar essa pergunta, né? O que as pessoas querem? O que elas querem enxergar? Onde que elas querem chegar? Eu acho que é uma pergunta, né? E o desejo é que ninguém quer adoecer junto, a gente quer ficar todo mundo sadio juntos. E vamos tentar ver, como o Karnal falou muito bem, essa árvore de Natal lá na frente, né? Essa metáfora, mas para que a gente consiga ver árvore de Natal. E eu acho assim, Eliane, a pergunta que eu deixo, a reflexão é, será que é o coronavírus? Ou será que antes do coronavírus eu já não estava vivendo isso dentro de mim? E estou colocando mais uma bengala para isso. O coronavírus, eu falo que eu costumo brincar, né, de uma maneira bem criativa, é como se fosse um acelerador, igual tem acelerador de startup, é um acelerador das coisas. Então, ele está deixando emergir as nossas verdades, as nossas máscaras estão caindo. Né? Então, o que eu quero? Que tipo de vida eu quero construir? Igual você falou, né? No Natal ou daqui a 2 anos, como é que eu quero estar? E eu queria falar o seguinte, que nesse caminho, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, a equanimidade é muito importante. A gente não achar que a gente é superior a ninguém, porque a gente tem as pesquisas, né, algumas pesquisas que eu já tive acesso, a gente tem mania de achar que a gente é especial ou superior perante o outro. Mas perante uma consciência universal, a gente somos todos uma consciência só. Né? Então é muito importante a gente na organização, ter essa consciência da equanimidade, né? O quanto que é importante o coletivo trazer a solução, né?
E é só com o coletivo que a gente vai conseguir essa solução. Ninguém tem essa solução sozinho. Né? E a gente Então, precisa do poder público, vamos precisar das empresas, das pessoas. Sim. E muito, o Luiz está me falando, pedindo. Luiz foi um cliente, né, um super parceiro, ele tem alguns projetos, né, trabalha com projetos sociais na Dom Cabral, e está aqui, tá me pedindo para falar assim, para falar um pouquinho da conexão com a natureza. A natureza é uma super aliada nesse momento de pandemia, né? É muito importante a gente conectar com ela e entender o quanto que ela é forte para a gente solucionar os problemas que estão vigentes, né? Então, é muito, muito importante a gente trazer essa consciência. E eu queria falar, para encerrar, né, uma frase que eu gosto muito: enquanto eu não me conheço, eu sirvo você. Depois que eu me conheço, eu sou você. Então, somos todos uma coisa só, né? Então, obrigada, Eliane, obrigada, BRH. Depois você me manda as perguntas e aí a gente... Muito obrigada. Isso. Obrigada. Na hora que você sair, como você tá no site, né? Você tá da BRH, salva para deixar no Stories e aí a gente vai depois gravar, tá bom? Tá bom, então. Um beijo, viu? Então tá, gente. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Um beijo, viu? Tudo de bom. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau.